1 Samuel, capítulo 11. Quem se lembra da mensagem pregada no domingo passado à noite? Levanta a mão. Bastante, lembram, né? Não se preocupe, né? Se você não se lembrar, você ainda não está com Alzheimer, tá? É muito comum disso acontecer. Às vezes nós não nos lembramos, mas fomos alimentados, nós fomos abençoados. Se eu te perguntar o que você almoçou na segunda-feira, no almoço de segunda-feira passada, certamente você não vai se lembrar. Mas aquele alimento, ele entrou no seu organismo e cumpriu o seu propósito, o seu objetivo, te deu vida, vigor e energia para você chegar até aqui. Então, talvez você não se lembre da mensagem, mas se você a ouviu, ela te alimentou e te fortaleceu. Mas eu vou te lembrar que no domingo próximo passado, nós falamos ali sobre o pecado de Acã. Que o pecado, ele sempre, infelizmente, ele tem uma característica coletiva. O pecado sempre vai envolver mais alguém além de mim. Se eu pecasse e a condenação e as consequências se restringissem a mim, menos mal. Mas, infelizmente, o pecado, ele tem uma dimensão coletiva. Ele envolve mais pessoas. Se eu me lembrar do pecado de Davi, trouxe consequências pessoais para ele. Ele falou: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, o meu gemido me consumia de dia e de noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Ele ficou angustiado, ele ficou perturbado, ele ficou entristecido. É um mal íntimo e pessoal. Mas perdeu o seu filho. Aquele espírito de lascívia entrou dentro da sua casa. O Anon, seu filho, abusou da sua irmã, também filha de Davi. Absalão, seu filho, abusou das mulheres concubinas do seu pai, à plena luz do sol, para todo Israel ver. Que vergonha, que vexame. E o pecado trouxe também destruição e sofrimento para a nação de Israel. O pecado tem uma dimensão coletiva, comunitária. Ele sempre vai alcançar outras pessoas, trazendo destruição e sofrimento. O pecado, ele traz derrota para o povo de Deus. O pecado traz derrota. O povo que vinha de vitória em vitória, lambendo os seus inimigos como o boi lambe a pastagem, agora foi derrotado por uma cidade pequenininha como a cidade de Ai. O pecado, ele precisa ser arrancado da nossa vida. E hoje, nesse texto que nós vamos ler, eu quero que você preste bastante atenção, a importância da vigilância e do temor para não cairmos nas ciladas do inimigo. Eu fiquei pensando: Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Em plena pandemia, tantas outras coisas, mas não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, é o que o Espírito Santo nos orienta e coloca na nossa mente, no nosso coração, para poder compartilhar.
Nós precisamos, no mínimo, ser fiéis a esse sopro do Espírito Santo, não ficarmos olhando para os homens, para as necessidades aparentes, mas olhar para Deus e ter convicção de que o Espírito Santo está mandando a gente seguir esse caminho, e é isso que o Espírito Santo está me mandando falar para os irmãos desde o domingo à noite. Pecado na vida do crente é uma lástima, é uma desgraça. O pecado traz derrota para o povo de Deus. O pecado traz consequências e sofrimentos para a nossa vida. Eu seria capaz de te dizer que o pecado é muito pior do que o Covid. Se o povo está assombrado, assustado, amedrontado com o Covid, gente, o pecado faz estragos muito maiores. O Covid ataca o nosso corpo físico, mas o pecado ataca a nossa alma, essa parte eterna do nosso ser, ao ponto do Senhor Jesus falar: olha, não fiquem com medo daqueles que podem atacar o seu corpo, tirar a sua vida física, mas tenha medo, temor daquele que pode te lançar no inferno. O povo inverteu os valores. Não preocupam mais com as coisas espirituais. Só preocupam com as coisas terrenas e com a vida terrena e com o bem-estar terreno. Mas a dimensão espiritual é muito, mas muito importante. Então preste atenção. Vigilância e temor para não cairmos nas ciladas do inimigo. O Senhor Jesus, naquele momento mais crucial, naquele momento da prova mais dura, naquele momento da prova mais difícil, ali no jardim do Getsêmani, sabendo o que o aguardava, ele resolveu orar e chamou os seus discípulos: olha, orem comigo, me ajudem aqui em oração, porque a angústia é muito grande, toma conta da minha alma, e eu não sei como que eu vou enfrentar esse momento. E eles começam a orar e os discípulos começam a cochilar. E dormem. Jesus gemendo, por causa da angústia e daquilo que o aguardava. Jesus os acordou e disse: mas aí, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana, o pendor da carne é complicado. Por isso que a vigilância e o temor são de fundamental importância. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem:
assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000 guerreiros, dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gigal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto de 1 Samuel, capítulo 11, eu fico impressionado com a astúcia e a maldade de Naás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua 2ª carta, ele diz assim: eu receio de vós, que assim como Satanás, na sua astúcia, enganou a Eva, ele também esteja vos enganando. Eu leio esse texto e fico impressionado com a maldade do Naás e a sua astúcia. Para ele não era apenas importante derrotar o povo de Deus, mas ele queria envergonhá-los, queria humilhá-los. E eu fiquei pensando, gente, para uma maldade desse tamanho, para uma atitude como essa, esse Naás, ele é uma figura do anticristo, ele é uma figura de Satanás, ele é uma figura do diabo. E olha que eu já tinha lido esse texto tantas vezes, mas hoje, pensando nele, eu peguei lá uma enciclopédia bíblica e um comentário bíblico e procurei lá o significado do nome Naás. Como diz o goiano, quase caí duro para trás. Sabe o que significa o nome Naás? Em hebraico significa serpente. Eu falei: Deus, o Naás é um tipo de Satanás. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz que Satanás, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele, esse é o trabalho dele. Ele é o inimigo, ele é o adversário. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir.
tudo aquilo que Deus planeja para o ser humano. Tudo aquilo que Deus propõe para o ser humano, que é vida e vida com abundância. Tudo aquilo que Deus propõe para o ser humano, que é lhe dar plenitude de vida, de existência, de identidade, plenitude de ser. Satanás vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E Naás me parece exatamente no seu projeto e na sua proposta, exatamente como Satanás. Ele é forte, ele é poderoso, ele faz um cerco, ele sitia Jabes de Gileade, que é parte da nação de Israel, que é parte do povo de Deus, cerca, sitia, ri, coloca o pé ali em cima, numa forma de domínio, e o povo de Jabes de Gileade, sentindo-se vencido, sentindo-se derrotado, manda um mensageiro ali para o Jabes de Gileade, para Naás, e diz assim: tudo bem, você já nos venceu, vamos fazer uma aliança, e nós vamos te servir, nós seremos escravos seu. A resposta de Naás foi: não quero fazer aliança com vocês, eu quero humilhá-los, eu quero envergonhá-los, não basta derrotá-los, não quero simplesmente derrotá-los e muito menos matá-los imediatamente, eu quero humilhá-los, eu quero envergonhá-los em todo Israel. Disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. E eu fiquei pensando, por que os olhos direitos? Por que vazar os olhos e os olhos direitos de cada homem, de cada cidadão de Jabes de Gileade? Por quê? Além do motejo, além da vergonha, além da humilhação, tinha outro propósito. Sabe qual que era? Olha só que coisa maligna. Aqueles homens guerreiros com os olhos direitos vazados nunca mais poderiam ser flecheiros, nunca mais conseguiriam entesar um arco e atirar uma flecha, porque ficariam sem pontaria, ficariam sem direção. Aqueles homens guerreiros de olhos vazados, o olho direito, os destros, que são na sua maioria, nunca mais poderiam empunhar uma espada para entrar numa batalha. Como é que você entra numa batalha sem enxergar do lado que você segura a espada? Satanás, meus queridos, quando nos dá uma rasteira, quando nós não somos vigilantes, quando nós não temos o temor do Senhor, uma das coisas que ele faz, e faz com uma habilidade extraordinária, é tirar um guerreiro de Deus da batalha. Eu fiquei pensando, isso é obra do diabo. Esse Naás, ele é realmente um tipo, uma figura de Satanás. Os flecheiros, guerreiros
estariam para sempre inutilizados. Quem é destro que vai atirar, né? É aqui, você aponta com esse olho aqui, nunca mais poderiam apontar. Estavam tronchos, anulados, inutilizados, misericórdia. Os guerreiros que usavam de uma espada nunca mais poderiam utilizá-la e participar de uma batalha. Não quis apenas vencê-los, mas inutilizá-los. Eu quero derrotá-los, mas além da derrota, eu quero trazer vergonha. Eu não quero apenas escravizá-los e nem matá-los, mas eu quero inutilizá-los, deixar uma marca em vocês de inúteis, envergonhados. Tudo isso é muito parecido com a obra de Satanás quando ele entra na vida de uma pessoa. Já vi tantos crentes guerreiros, promissores, que você olhava, enchia os olhos e dava gosto. É um guerreiro de Deus, é uma guerreira de Deus. Mas não vigiou, não orou, deu lugar, numa linguagem que nós conhecemos bem, deu brecha. E o Naás entrou, escravizou, furou o olho, inutilizou, e nunca mais esse guerreiro prestou, ou essa guerreira, e nunca mais se levantou para a batalha. Meu Deus, misericórdia. É sério, irmãos. É sério. É muito sério toda essa questão. Vocês se lembram do Sansão? Um guerreiro valoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, rasgava leões, matava milhares com uma queixada de jumento, fazia um estrago no arraial do inimigo, arrancava portões, quebrava grilhões, quebrava cadeias, forte, guerreiro, impressionante, até que começou a brincar com o pecado. Até que começou a flertar com o pecado. Meus queridos e amados irmãos que me ouvem nessa noite, pecado é uma porta que nós abrimos para Naás, esse inimigo terrível, entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, na nossa família e fazer grandes destruições. Ao longo da minha carreira ministerial, quantos jovens promissores que a gente via ali um futuro guerreiro de Deus, mas que não se guardaram, não vigiaram e tomaram uma rasteira de Naás. O olho foi vazado, não pôde mais segurar a espada, não pôde mais atirar uma flecha, nunca mais conseguiu se levantar. Misericórdia. É interessante que os inimigos fizeram exatamente a mesma coisa com Sansão. A primeira coisa que eles fizeram quando prenderam Sansão, que perceberam que Sansão havia perdido a sua força, a primeira coisa que eles fizeram foi vazar os olhos do Sansão. É muito significativo, né? Muito simbólico esses olhos vazados.
perde-se a visão, fica-se inutilizado, perde-se a capacidade de ver, de visionar as coisas de Deus, a obra de Deus, e vira um homem comum, um ser humano comum. Perdeu o brilho da graça de Deus, da presença e do poder do Espírito Santo. Aquele Sansão, extraordinário, por causa da presença de Deus na vida dele, mas que começou a brincar com o pecado, que começou a flertar com a iniquidade e com a injustiça, até que um dia o inimigo cevou e um dia o pegou. E quando o pegou, a primeira coisa que fez foi lhe vazar os olhos. E agora Sansão é um escravo. Agora Sansão está subjugado. Agora Sansão está envergonhado. Agora Sansão está humilhado. E girando uma roda como um animal, como um burro de carga, servindo e subjugado pelo inimigo. Misericórdia, Jesus. Essa é a proposta do Naás, essa é a intenção do Naás. Olha, Naás, você já cercou a gente, já estamos derrotados. Vamos te servir? Não basta. Eu quero te humilhar, eu quero te inutilizar, eu quero vazar os seus olhos para ser vergonha, para ficar inutilizado e para você nunca mais levantar uma espada e para você nunca mais atirar uma flecha. Um guerreiro inutilizado e inoperante. O socorro vem de Deus. É só Deus que pode nos socorrer. Aquele povo levantou um grito de socorro. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da vitória, é o Espírito Santo de Deus. É só pelo Espírito Santo de Deus, é só pelo poder de Deus que nós podemos vencer as lutas do nosso caráter, do nosso coração, e também as lutas contra esse Naás, contra Satanás e as suas hostes. É só pelo Espírito Santo, é só pelo poder de Deus. O grito de socorro chegou até Saul, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ouviu essas palavras, acendeu-se a sua ira, cortou uma junta de bois, espalhou por todo Israel, e o temor de Deus caiu sobre o povo, e saíram como um só homem. O Espírito Santo de Deus é o recurso que Deus nos dá para vencer. Nós podemos viver uma vida espiritual vitoriosa, mas somente pelo poder de Deus, somente pelo poder do Espírito Santo. E quando cai sobre nós o temor de Deus, quando nós andamos em temor, uma das coisas mais tristes nos dias de hoje é essa banalização das coisas de Deus. É essa zombaria generalizada de Deus e das coisas de Deus. As pessoas não respeitam mais Deus. As pessoas não têm mais o temor do Senhor. As pessoas banalizaram e vivem como querem, do jeito que querem, da forma como querem. Mas a vitória e a libertação desse povo surgiu por causa do Espírito Santo que veio sobre Saul e porque o temor do Senhor caiu sobre eles.
Sem temor do Senhor não tem vitória, não tem libertação. Enquanto o ser humano quiser fazer do seu jeito, viver da sua maneira, da forma como lhe agrada, como vivia a geração de Caim, zombando de Deus, resistindo a Deus, embora fossem extremamente religiosos, como os filhos de Eli, religiosos, não saíam do templo, viviam ali dentro do templo, se alimentavam das coisas do templo, mas há muito que já haviam perdido o temor do Senhor, não temiam mais a Deus, não respeitavam mais as ofertas de Deus, não respeitavam mais o povo de Deus, só usavam do templo e das coisas de Deus, não tinha temor. E temor, meus queridos, não é uma coisa que eu vou impor no coração de ninguém. Eu tenho que lutar com o meu próprio coração e você tem que lutar com o seu. Eu tenho que lutar para trazer o meu coração rendido a Deus todos os dias em temor ao Senhor, respeitando o Senhor, respeitando a palavra do Senhor, respeitando o povo de Deus, respeitando autoridades de Deus, respeitando as coisas de Deus. O socorro vem de Deus, a libertação vem de Deus, a vitória quem dá é o Senhor, quem nos livra da vergonha, quem nos livra da derrota é o Senhor, mas começa com o temor do Senhor quando este cai sobre nós. E quando nós dependemos do Espírito Santo do Senhor, porque quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Saul, quando o temor de Deus veio sobre o povo, o Senhor levantou um grande exército, o Senhor deu estratégias, e o inimigo foi derrotado, e a vergonha não aconteceu, e a humilhação não se estabeleceu, e a derrota não se concretizou, por causa do Espírito Santo de Deus, por causa do temor do Senhor, porque a presença do Senhor levanta um grande exército, dá estratégias e a vitória é certa para a glória de Deus. A carne não pode agradar a Deus. A vontade humana, por melhores, boas intenções que tenha, é uma ofensa a Deus, meus queridos. Ó carne miserável, deplorável, ofensiva a Deus, que até nas melhores expressões de espiritualidade, quando são humanas e carnais, é uma ofensa a Deus. O que agrada a Deus é o temor ao Senhor. O que move o coração de Deus é quando eu saio do centro e entrego e me rendo a Deus e à sua vontade. O Senhor Deus deu a vitória. Formou-se um grande exército de Deus. E deram contra o inimigo pela vigília da manhã. O inimigo estava arrotando grosso, achou que já estava tudo vencido e acabado. Mas às 2h da manhã, chegou o socorro, chegou o exército de Deus. Saul, o rei, a autoridade, juntamente com o povo de Deus, bateu contra o Naás e desbaratou aquele exército forte, e eles foram destruídos e tiveram que bater em retirada. Quando vier o temor de Deus sobre nós, e quando o temor do Senhor
for a coisa mais importante da nossa vida, e quando nós dependermos do Espírito Santo de Deus, Deus levantará um grande exército, e o inimigo terá que bater em retirada, e a vitória, ela será certa e estabelecida. Amém? Glória a Deus. É por aí, irmãos. É interessante, né, que naquele momento de vitória, de celebração, o espírito de vingança, o espírito de vindita quer ofuscar a glória de Deus e a beleza daquela vitória. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que o matemos. É uma referência aqui no capítulo 10, quando Saul foi escolhido e ungido como rei. Alguns homens ali se rebelaram contra a autoridade estabelecida e disseram assim, os filhos de Belial: quem é esse homem? Como poderá esse Saul salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. E nesse dia, quando Deus o usa para uma grande vitória, aí o povo diz: quem foi que zombou do Saul? Tragam-nos aqui agora, porque nós vamos matá-los. Aí o Saul, que diante da crítica e da humilhação se fez de surdo, agora ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Sabedoria, temor de Deus, graça de Deus, né? Muito diferente, né, de algumas músicas que a gente anda cantando por aí. Você que zombou de mim, que tripudiou da minha humilhação, quando Deus me der a vitória, aí a minha vitória vai ter sabor de mel, e você vai experimentar o que é o fel, né? Isso é espírito de vingança. Sabe, né? Vocês conhecem a música, né? Esse espírito não é o espírito de Deus. O espírito da vindita, o espírito da vingança, o espírito da mágoa, o espírito do rancor, ele não é da parte de Deus, ele não é do Senhor, meus queridos. E eu fico impressionado com alguns crentes. Deus os abençoa, Deus lhes concede a vitória, mas o coração continua preso, esperando e desejando que o outro caia, esperando e desejando que o outro pague por todo o mal que me fez. É muito melhor, é muito mais libertador celebrar a vitória de Deus com gratidão, com alegria dentro do coração, do que dar vazão à mágoa, ao ressentimento, à vingança. A vingança, a mágoa, o rancor prende o coração, inibe-nos de desfrutar da vitória de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Duas coisas muito importantes o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite: vigilância e temor para não cairmos nas ciladas do inimigo. Se a derrota diante do pecado, diante do inimigo, pode nos humilhar e pode nos inutilizar
as vitórias também se tornam perigosas quando nós usamos dela para vingar e tripudiar dos outros. Já vi tanto isso, irmãos. Gente que perdoa da boca para fora, mas lá dentro, no fundo, a alma está amarrada, né? Está ali, sabe, não esquece nunca. Não esquece, sabe, assim, é um mal sem fim. Aparentemente, visivelmente, na frente dos outros, trata bem, mas quando tem oportunidade, como um escorpião, dá um golpe, dá uma pontada. Isso é espírito de vindita, isso é espírito de vingança, que, por incrível que pareça, veio a partir da vitória. A vitória que era para se celebrar. O inimigo não nos destruiu, o inimigo não vazou os nossos olhos. Deus nos deu um rei, Deus nos deu a vitória, o Senhor foi misericordioso conosco, o temor do Senhor veio, o Espírito do Senhor veio, o Senhor deu estratégia, o Senhor levantou um grande exército, nós fomos livres, nós vencemos. Não, traga aqui aqueles que falaram isso, e que papapá, e que fizeram isso, vamos matá-los. Esquece. Hoje não é dia de morte, hoje não é dia de vingança. Deus nos fez vitoriosos, Deus é conosco. É muito melhor, é muito mais saboroso, é muito mais agradável celebrar a vitória de Deus do que dar vazão a sentimentos de vingança, sabe? De rancor. Oh Deus, que podre, que fétido. E me dói profundamente quando eu vejo essas manifestações, sabe? Carrega dentro do coração, sei lá o quê. Parece que a vitória não é suficiente. A graça de Deus, o temor de Deus, o Espírito Santo não é suficiente. Tem a pessoa entalada, atravessada na garganta. Deixa disso. Porque senão na haste pegou da mesma forma. O menu do diabo ele é extremamente farto. Ele te pega nas derrotas, mas te pega nas vitórias também. E às vezes eu tenho a impressão que é mais fácil cair nas ciladas dele quando nós somos vitoriosos do que quando somos derrotados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o temor do Senhor, o respeito à palavra de Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que isso seja o que conduza as nossas vidas e os nossos corações. Vamos orar? Senhor, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor falou conosco, porque vem do Senhor e procede do Senhor, não é de mim, não é por mim, porque o Senhor também fala comigo. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aviva a tua obra, Senhor. O que nos falta é o temor do Senhor. Nós temos de tudo, tudo. Falta o temor do Senhor, falta o Espírito do Senhor. Deixar de dar lugar à carne, aos sentimentos de vindita, aos sentimentos de vingança, coisas da carne, da podridão humana, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos de toda e qualquer ação do maligno. Pai, aquele que está nos ouvindo nesse momento, que está andando aí na beira do abismo,
aquele cujos pés ele sabe que está pisando fora do caminho do Senhor. Que essa palavra, Deus, seja um alerta, um despertamento para entender que se cairmos nas mãos de Naás, ele vai furar os nossos olhos, ele vai nos inutilizar, ficaremos guerreiros, guerreiras, tronchas, inutilizados, incapacitados. Por isso eu te peço, Deus, tenha misericórdia. A palavra do Senhor, ela sempre cumpre um propósito, e que ela possa cumprir o propósito do Senhor nessa noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, você que está aí na sua casa.